Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do canal Chão e Céu. Episódios esses que têm o objetivo de conectar a sua vida, né, experiências reais, pessoas reais, aos propósitos do céu. E o nosso propósito nessa oportunidade é falar com você. Se você é pai, se você é mãe, se você é líder cristão, talvez a nossa maior batalha não seja nos púlpitos das igrejas. Talvez a nossa maior batalha seja na sala da nossa casa. Justamente formando nossos filhos, formando jovens, educando pessoas para o futuro. E o desafio é: estamos formando discípulos, pessoas que honram a Deus, ou apenas pessoas que cantam músicas dentro de uma igreja? No episódio de hoje, vamos falar com o pastor Arleils, ele que tem uma vasta experiência na área educacional, ele tem graduação em teologia, tem pós-graduação também na área do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Inclusive na igreja que eu congrego, ele mesmo já implementou um currículo acadêmico de escola bíblica dominical, e aonde ele está, ele também está implementando essa mesma atividade, ele tem muita experiência nessa área. Mas para não ficar das minhas palavras, eu vou deixar a palavra com o pastor Arleils, já com uma primeira pergunta. A primeira pergunta é: pastor Arleils, qual é o maior desafio da educação cristã hoje, nos tempos que a gente vive? Eu queria agradecer, a oportunidade de estar com vocês aqui e contribuir com esse podcast. E a pergunta que você fez é bem favorável, o que nós estamos vivendo hoje, esse desafio grande, que é a educação cristã. O maior desafio que a gente observa hoje é justamente na estrutura que o aluno tem em lidar dentro da igreja ou fora da igreja a respeito de Jesus. Esse é o que reflete na vida dele. A educação cristã tem que refletir tanto na igreja como fora dela. Então, o desafio maior é justamente o aluno, ou a pessoa, ela refletir naquilo que ela está crendo. A gente percebe justamente isso. Às vezes não, na maioria das vezes. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a estatística, no Brasil, diz os dados do IBGE e outras fontes aí, que nós somos 40 milhões de evangélicos. Sim. Mas eu penso, se nós de fato fôssemos 40 milhões de evangélicos com firmeza, talvez nosso país seria outro país. Porque isso não está acontecendo, a educação cristã refletir tanto na igreja e fora da igreja. E aí uma pergunta leva a outra. Eu pergunto, onde essa educação cristã começa? Onde começa essa educação cristã? Olha, a educação cristã, em primeiro ponto, onde ela deve conhecer, ela deve estabelecer, é na vida daquele que aceita Jesus como Salvador. Lá em Provérbios 9 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a educação cristã ela tem que começar na vida da pessoa. Segundo ponto, a educação cristã vai se desenvolver dentro da casa, dentro do lar, com os pais, no ambiente onde ele vive. E a Bíblia, ela fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 7, Tu inculcarás na mente da criança e falarás a ela, andando, sentado ao caminho, tu vai introduzir a palavra de Deus na vida dela. Assim como também fala no Deuteronômio 6, que essa foi uma ordem recebida de Deus para falar todos os dias, para que eles tivessem dias prolongados. Sim, a promessa. A promessa de Deus. E esse é outro ponto, assim, parece que a gente está conectado, sim, porque essa também é uma outra pergunta que a gente chega. Essa educação cristã, como o senhor bem disse, começa com aquele que aceitou a Jesus, sim, e dentro de casa. O que nós temos visto muito hoje são pais, até líderes, que empurram essa responsabilidade para outros, terceirizam, Então, de quem de fato é essa responsabilidade? Eu me converti hoje, eu sou uma criança, eu sou um jovem, até um adulto. Mas essa responsabilidade é minha dentro de casa com a minha família, ou eu tenho que transferir essa carga para o meu pastor, uma autoridade espiritual? De quem é essa responsabilidade da educação cristã? Olha, a responsabilidade começa em casa.
É com a família, é com o pai, é com a mãe. O problema que nós estamos vendo hoje é que esse trabalho do pai e da mãe, elas estão terceirizando. Para quem? Para os avós, né? Para as babás, para as secretárias. Por que acontece isso? Primeiramente, hoje nós temos uma globalização muito grande em termos de procurar, né, um convívio social. Então, por isso, a mulher tem que sair para trabalhar, o pai tem que sair para trabalhar, e as crianças que ficam em casa, é terceirizado esse conhecimento, né, para outras pessoas que não têm, vamos dizer assim, um coração disposto a obedecer a palavra de Deus. Então, ela vai crescendo com essa necessidade de conhecer a Jesus. E esse ambiente, na verdade, ele vai se deteriorando. E muitas das vezes, quando essa família ela participa de uma igreja, os pais eles estão terceirizando esse problema da deficiência dos filhos, os pastores, os líderes. A gente esbarra também, né, o senhor bem disse aí, da tecnologia, do mundo atual, nessa nossa realidade. Os problemas que nós temos hoje, as escolas estão cada vez mais seculares, né? Estão falando cada vez mais das coisas, cada vez menos das coisas de Deus. A pressão cultural, né? Você vê que até isso influencia alguns louvores que são produzidos aí. Não, a gente tem que explorar um pouco mais a cultura. A gente percebe que tem até algumas culturas por ao redor do mundo que são... Tem cultura que te incentiva a beber excessivamente álcool. Por exemplo, o Oktoberfest, que é a festa da cerveja. Sim. Então, tem alguns aspectos culturais que vão de encontro à palavra de Deus. A internet, as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais tempo, mas nós nunca tivemos tanta falta de tempo por conta dessas questões seculares. Sim. Então, isso tem atrapalhado a educação cristã. Como que a educação cristã tenta driblar essas dificuldades impostas pelo mundo atual? Olha, a internet é uma ferramenta grandiosa no meio de levar informação. O problema maior é que existem famílias que não estão preparadas para isso. Não sabem como lidar com a ferramenta que está à disposição. O que acontece? Existem famílias que perderam a verbalização. Ninguém mais conversa em casa. Por quê? Porque estão lá 24 horas engatados na internet. Sai do trabalho, né? Chega em casa, o descanso é o celular. O descanso é o celular, né? Então, a verbalização acabou. O convívio de ficar junto numa mesa na hora do almoço, do jantar, da merenda, se acabou. A gente lembra daquelas épocas da hora do jantar de família, Sim. Você estava o pai, a mãe, o filho, tudo isso hoje é uma raridade. É uma raridade acontecer. E o que acontece? Essa informação foi para as escolas, foi para a sociedade. Então, a escola hoje, ela quer tomar a necessidade que o pai tem que ter dentro de casa com seus filhos. Por que aconteceu a briga entre igreja e a sociedade e escolas? Porque as escolas estavam colocando, né, no seu currículo de ensinamento instruções sexuais para as crianças. E isso não é situações de resolver-se na escola. O que se resolve na escola é o português, a matemática, a ciência, né? E educações essas que a gente viu até alguns atos normativos de revistas para alunos, educações sexuais distorcidas. Distorcidas. Né? Você pode ser o que você quiser, né? Quer dizer, atribuindo a um ser, a uma criança, Sim. que não tem a capacidade cognitiva formada ainda. Sim. Quer dizer, nós não podemos votar, mas nós até 18 anos de idade, até 16. Não podemos votar, mas podemos decidir a nossa orientação sexual. A gente percebe uma distorção desses valores que estão sendo empurrados através da escola secular, e isso tem, como o pastor falou, tem gerado um choque. E aí, o que acontece? Acontece que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, né, que é a mentora das literaturas para as crianças, né, a gente ouviu e viu anos passados aí, literaturas altamente, né, com níveis sexuais. Nocivas. Né? Então, o que aconteceu ali? Muitas pessoas que conhecem, né, educação, foram ao encontro sobre isso e tiraram de linha justamente por causa desse abalo aí. Para os pais, para as mães e para os líderes que estão nos assistindo agora,
A pergunta que até particularmente eu faço, mas acho que é a pergunta que também deve estar sendo feita lá do outro lado da tela. Sim. É possível proteger totalmente os nossos filhos desse ataque, desse bombardeio? Porque eu tenho que educar de uma forma cristã, com princípios do céu. Mas a escola secular também entrega um outro tipo de educação, que é nociva em alguns momentos. Como é que eu faço para proteger ele? Consigo proteger totalmente a minha criança? Olha só, totalmente não. Mas nós, como responsáveis, como pais, nós temos que criar nossos filhos, primeiramente, desenvolvendo neles níveis espirituais e morais. Instruindo eles, justamente nisso. Né? A escola, a responsabilidade da escola é desenvolver no nosso aluno o intelecto, né? O trabalho social, e justamente sobre isso aí eles têm que trabalhar. Mas se eles começarem a se intrometer na parte que é família, na parte dos pais, na parte de instrução... Aí é desvio de função. Aí é desvio de função intelectual dentro da educação. Aí, por isso que a gente vê essas distorções na sociedade, coisas que às vezes o que o pai deveria fazer, quem está fazendo é a escola ou é a igreja, e às vezes o que é para a igreja fazer, o pai quer fazer. Uma troca e uma inversão de papéis. E isso gera desequilíbrio. É nesse ponto que a gente está chegando agora, que antigamente, acho que na nossa geração, a pedagogia era a pedagogia da surra. Né? Escreveu, não leu, peia no cidadão. Hoje em dia, a gente está falando, se fala muito em educação positiva, né? É o diálogo, né? Eu vou conversar com o meu filho para saber o que ele quer. Às vezes, uma criança de 2, 3 anos, ela não sabe o que ela quer. Ela precisa ser instruída. Então, a gente está prezando pelo equilíbrio. Como que, biblicamente, eu estabeleço esse equilíbrio da educação cristã de uma pessoa? Olha, esse equilíbrio, ele tem que ser justamente elaborado em casa, e a igreja em si, ela tem a participação de também ajudar no crescimento espiritual dessa criança. Então, dentro da educação cristã, a criança de 2 a 9 anos, ela tem aquele período de observação, ela observa os pais. Então a criança aprende mais observando do que ouvindo. É verdade. Né? Então, se nesse período os pais instruírem a criança, ajudarem no crescimento dela, desenvolverem dentro dela o poder dela desenvolver para Jesus, a igreja ela vai participar do crescimento na maturidade cristã dessa criança aí. Além da EBD, a gente até comentou aqui no começo, mas eu creio que é muito importante nas etapas iniciais de uma pessoa que se converteu, porque a conversão é eu estou olhando nessa direção, agora eu vou olhar para uma outra direção e caminhar para um outro lugar. Não adianta eu me converter e frequentar os mesmos lugares, falar com as mesmas pessoas, eu vou acabar voltando de novo. Então, nesse aspecto, a importância, além da EBD, queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, sobre a questão do discipulado, entender quem é Jesus, Jesus é Deus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, doutrinas, o que é uso e costume, o que é doutrina realmente, como o apóstolo Paulo fala. Qual a importância disso nessa formação inicial do cristão? Olha, o caráter cristão da criança, ela tem que ser desenvolvida. Como pastor, nós temos a Bíblia nas mãos. Se você for observar a Bíblia, ela vai dizer que Daniel estava na Babilônia, mas ele não se envolveu, né, com as iguarias do rei na Babilônia. Ele decidiu no seu coração não se envolver. Nisso eu penso que talvez tem muita influência dos pais de Daniel que ensinarem isso para ele. Então você tem que ser firme. Né? Olha a situação de Moisés no Egito. A Bíblia vai falar que Moisés ele cresceu em todo o entendimento, mas a Bíblia vai falar também que quando Moisés era pequeno, ele era criado pela mãe. Então a gente entende que houve uma instrução da família, da mãe, para ele, e ele não se envolveu, né, justamente com o Egito, mas quando ele saiu do Egito, ele veio instruído naquilo que era o povo de Deus ali. É como se o Egito fosse o colégio, o palácio fosse o colégio, mas ele ouvia a mãe, ele sabia e entendia aquelas questões. Daí, cada um exercendo o seu papel, e Moisés foi como foi. Porque ele teve base. A base que é a principal coisa da vida do cristão.
É a base. Nisso a gente pergunta, qual é o erro mais comum que o senhor percebe hoje cometido até pelas igrejas, no trato com essa educação cristã? Algumas que eu até percebo. Por exemplo, vou falar de algum aspecto pessoal. Sim. Quando eu me converti, eu não fui para a classe de jovens, senhores, sem nada disso. Eu fui para a classe do discipulado. Sim. Foram 6 meses, 12 lições, para aprender o básico, o beabá. Sim. E esse fundamento, essa base, me ajuda até hoje, mais de 25 anos depois. Algumas igrejas, algumas lideranças, têm esquecido isso, como se não fosse uma coisa muito importante. Então, qual é o erro mais comum que o senhor percebe hoje desse trato com a educação? O erro mais comum é o despreparo do líder. Esse é o erro mais comum que se tem. O líder, ele, vamos dizer assim, ele não se prepara em instruir aquele aluno no caminho certo. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que Paulo, quando chegou lá em Listra, ele observou Timóteo. Ele observou o potencial que tinha aquele rapaz ali. Ele foi observar na vida de Timóteo a base que ele tinha, que era a instrução da mãe e da avó. Aí nisso ele começou também a aconselhar e instruir. Sim, e se tornou um professor. Né? Então, o que está faltando hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos, é o despreparo do líder para ficar na frente de trabalhar com o novo convertido. É verdade. Falando sobre isso, eu gostaria de falar com você que está nos ouvindo. Se essa conversa, se esse bate-papo faz sentido para você, vá lá no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sino de notificações, comente, para que essa conversa alcance mais pessoas, para que a gente possa perceber a importância da educação cristã. Diz a própria palavra de Deus no livro de Oséias, que o povo se perde por falta de conhecimento. Então temos que buscar esse conhecimento da parte de Deus. Pergunta assim para o pastor, dentre algumas situações que a gente tem vivenciado assim na igreja ou no mundo secular, certo. Algumas perguntas até provocativas. A igreja atual, do século XXI, ela tem criado filhos que amam a Deus ou apenas que obedecem por medo? Esse também é uma situação, né, que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo hoje, no século XXI, em pleno século XXI, nós estamos vendo as igrejas cheias, abarrotadas. E aí, será que esse povo que realmente está na igreja, eles estão amando o evangelho ou eles estão com temor de Deus ali, com medo? A gente tem que observar esse ponto aí. A gente observa pelo fruto, né? A gente vê igrejas cheias, igrejas lotadas. Mas em muitas situações a gente observa que o comportamento daquela grande multidão não reflete o comportamento de um povo que teme a Deus. É o pessoal que vai para a igreja, por exemplo, mas continua compactando com as mesmas práticas mundanas que nós temos visto por aí. Isso não é de hoje, né? A gente vê, por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tinham desejo e vontade de voltar a comer as comidas do Egito, voltar, porque eles não estavam mais gostando daquele momento atual. Eu prefiro ficar naquela situação que eu estava antes. Então, quando eu falo de educação cristã, quando a gente fala de educação cristã, a gente fala de adquirir conhecimento para conseguir compreender os propósitos de Deus. E aí, como é que o senhor enxerga essa questão de... A gente percebe na palavra de Deus que muitas das vezes o próprio Deus, ele não entrega o propósito daquilo que ele está fazendo na vida do cristão. A pessoa tem que crer que aquilo é o melhor para ele. Sim. Então, que relação que a gente consegue estabelecer entre a busca desse conhecimento da educação e o entendimento do propósito de Deus para a nossa vida? Eu vou pegar um texto, para mim, primordial na Bíblia. O encontro de Jesus com Nicodemos. Quando a gente olha um mestre, autoridade em Israel, né? Um homem que conhecia todas as leis, um homem que conhecia o Antigo Testamento de capa a capa. Só que tem um porém. Esse homem não tinha o conhecimento a qual Jesus tinha para dar para ele.
Quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, que eu acredito que é deficiência de muitos cristãos, Sim. que tem que nascer de novo, esse homem ele foi procurar Jesus à noite, porque ele queria saber sobre isso. E tenha certeza que quando ele teve esse encontro com Jesus, que a Bíblia não vai falar que ele se converteu, tenha certeza que esse encontro que ele teve com Jesus mudou a vida dele. Mexeu com ele aí, né? E é isso que nós precisamos, dentro das igrejas e dentro da matéria de educação cristã, aplicar. Né? O cristão ele tem que ter um encontro genuíno com Jesus e mudar de novo. Partindo desse encontro que a gente começa a falar de discipulado, Sim. de escola bíblica dominical, Sim. de ensinar que se não houver isso, tudo que acontece depois é vão. Né? Não tem uma razão de ser para mim, porque eu não tive um encontro com Jesus. Não teve. E detalhe que essa história que o senhor contou do encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus considerou esse nascer de novo um assunto muito simples. Muito simples. E ele não estava entendendo. Não, ele não. O nível dele, a qual Jesus colocou, ele não estava entendendo. Ele falou, você é mestre. Você é mestre. Não está entendendo que é ele estava conversando a nível material e Jesus a nível espiritual. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por isso que Nicodemos também, mesmo sendo mestre, instruído, não conseguiu entender. Não conseguiu entender. Aí eu pergunto para o pastor também, como é que nesse ambiente adverso, cheio de tecnologia, celular, internet, hoje agora com o advento das inteligências artificiais, né, que dizem alguns estudiosos e muitos pedagogos que está causando um déficit de capacidade cognitiva, as pessoas não estão mais preocupadas em aprender, porque elas têm tudo com muita facilidade nas mãos. Então, dado todo esse contexto, como é que eu posso preparar os nossos filhos para permanecerem firmes na fé, dentro da igreja, se elas têm tudo com muita facilidade nas mãos? Esse que é o problema, né? Olha, a internet é uma ferramenta espetacular. Sim. Né? A gente não pode negar isso. Em todos os ramos. Na medicina, na vida social, nos bancos. Usando por bem, ela é espetacular. O problema é que a internet, ela acomodou as pessoas. O que acontece hoje, as pessoas querem assistir algo só a nível visual e esquece a parte do textual. E isso foi, vamos dizer, inserido nas pessoas, porque quando chega alguns textos para ela ler, ela tem preguiça. E quanto mais longo for esse texto, por exemplo, diga no YouTube hoje. Hoje nós temos esse canal no YouTube. Mas se você ver a programação do YouTube, hoje existem os shorts. Sim. Shorts são aqueles vídeos curtos, porque a pessoa não tem mais paciência de assistir um conteúdo longo, ler um livro com um conteúdo, isso já gera cansaço, preguiça. Então essa é uma dificuldade. É uma dificuldade. Que tem se encontrado. O próprio autor da Palavra de Deus, que é o nosso Deus, ele fala que nós temos que meditar nela de dia e de noite, que é o Salmo 1. Pois é. E essa é a dificuldade. As pessoas não querem parar para... Não tem um resumo da Bíblia mais fácil para que eu possa... Isso aí acomodou as pessoas, né? Mexeu justamente com aquela opção que ela tem de buscar o intelecto. Ela mexeu. Então, se a gente observa que a nova geração hoje, eles estão acostumados só para ver as coisas visuais, e como é que fica a Bíblia, que é textual? Se não atrair visualmente, ele não vai consumir aquele material, aquele produto. É por isso que a gente vê agora uma grande quantidade de tipos de Bíblias, que é para chamar a atenção e tudo, mas aí vai comprometer o quê? O conteúdo dela, que é o mais importante. Hoje a informação entre Bíblias está na internet aí, você encontra a Bíblia de todo jeito. Só que o que acontece é que as pessoas não estão se aprofundando no assunto da Bíblia. É verdade. Falando nesse aprofundamento em conhecimento da Bíblia, fique agora com as nossas curiosidades. Número 1. A primeira sala de aula da Bíblia foi uma casa. Veja, antes de existirem templos, sinagogas ou mesmo uma sala de aula, o ambiente da educação cristã era dentro das nossas casas. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz:
que deveríamos ensinar assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então, a questão da educação cristã nunca foi um evento isolado, mas era um ambiente de cultura diária, algo que deveria permanecer todos os dias. Número 2. A palavra discípulo significa aprendiz. Veja que no Novo Testamento, esta palavra, que vem do grego matetes, significa aprendiz. E Jesus ele não chamou admiradores, mas ele chamou por aprendizes, aqueles que o seguiam e aqueles que iam adquirindo informação e conhecimento através da convivência, não somente das palavras, mas do exemplo que o próprio professor mestre Jesus dava a seus discípulos. Número 3. Jesus ensinava com perguntas. Perceba que grande parte do ensino de Jesus envolvia perguntas reflexivas, o que hoje nós conhecemos através da filosofia moderna, que já estudavam os métodos gregos e chamavam de método socrático. Na verdade, Jesus já falava sobre isso há muito tempo. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47, Jesus, ainda jovem, ele já dialogava no templo, fazendo perguntas. E digo, usando o método socrático? Não, usando o método do reino, porque ele usava perguntas reflexivas para fazerem os outros pensar. 4. A formação começa no coração. Perceba que há muitas referências na palavra de Deus nos ensinando desse modo. Por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 30, diz que a lei ela deveria ser escrita no coração, para que fosse um comportamento que vem de dentro para fora. Já em Romanos 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo reforça a ideia da consciência como testemunha interna, para não termos do que ser acusados. Então, a educação cristã verdadeira, ela não se limita a um comportamento externo, mas ela alcança um nível de consciência. Número 5. Antigamente, a educação era privilégio da elite, mas Deus revelou a sua lei para o seu povo. Quando observamos através de pesquisas no Antigo Egito e na Mesopotâmia, só poucos tinham acesso ao conhecimento e ao saber. Mas o conhecimento divino ele nunca foi elitizado. Ele sempre foi exposto. A revelação de Deus ela é para todos. Em Deuteronômio 6, Deus entrega a sua lei para todo o seu povo, não apenas para a liderança. E a palavra de Deus ainda nos ensina: se você deseja conhecimento, peça a Deus, porque Ele deliberadamente a todos a dá. Então, o conhecimento é para todos. Número 6. A Grécia Antiga buscava formar o cidadão, mas a Bíblia nos ensina a formar o caráter. Quando estudamos a história antiga da Grécia, percebemos que eles formaram a ideia da paideia, que é a formação integral do ser humano. Enquanto a Grécia buscava formar corpo, mente e atributos de sociedade, a Bíblia, em Provérbios, nos diz que o foco não é apenas a instrução intelectual, mas a sabedoria e o princípio dela vem, por exemplo, através do temor ao Senhor. 7. A universidade mais antiga do mundo nasceu através de um propósito individual. Perceba, a sabedoria ela sempre começa com um propósito. Ao estudarmos a história antiga, observamos a Universidade de Al-Qarawiyyin, que ela foi fundada por iniciativa pessoal e por uma visão. Toda a estrutura educacional ela começa com alguém que valoriza a educação. O princípio bíblico de Tiago 1,5 diz que todos nós somos incentivados a pedir por sabedoria de Deus. E isso é um valor inegociável para aqueles que desejam crescer na educação cristã. Vamos voltar agora para a nossa entrevista com o pastor Arleilson.
Bom, voltando aqui, eu gostaria até de separar esse momento para agradecer a InfoImpres, na pessoa da senhora Michele, ela que produziu essas canecas, e ela produz com todo carinho, com todo esmero. Inclusive, uma das canecas já é um presente, uma lembrança aí para o pastor Arley Wilson, para levar de recordação desse nosso bate-papo. A gente sempre fala, né, que um convidado ele também deixa uma recordação, um brinde, né? No primeiro episódio nós temos o gorro militar, no segundo episódio nós temos uma caneta do gestor, temos uma caneca do enfermeiro, e aí nós temos também... Esse aqui é um livro que eu vou deixar aqui para o Fernando, para integrar, né, Fernando? Nossa bancada. A bancada. Esse livro aqui fala dos desafios que precisamos vencer. Então tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos tendo hoje à noite aqui. Show de bola. Que esse é um dos grandes desafios da nossa era contemporânea, Sim. Né? A dificuldade dessa procura pelo conhecimento que tem sido abandonado vai fazer parte aqui do nossa bancada, né? Bancada. Tá aqui. E assim que vai florescendo. Bom, pastor Leus, eu gostaria que o senhor se dirigisse àquela câmera preta ali. Sim. O senhor vai falar agora com pais, com mães, com pastores, diáconos, líderes de escola bíblica dominical, e o senhor vai deixar uma mensagem de incentivo, uma mensagem de como eles podem vencer essas dificuldades que têm estabelecido no nosso tempo agora com relação à educação cristã. Olha, o meu primeiro incentivo é para os pais. Eu peço a todos os pais que observem seus filhos. Coloquem nos seus filhos o limite. A internet é uma ferramenta boa, ela está à nossa disposição, mas os pais precisam colocar limite nos seus filhos a respeito dessa ferramenta. O segundo também é que eu deixo para os pais é que incentive os seus filhos a irem para a igreja. E é através da igreja que eles vão desenvolver os seus dons e talentos. Agora, para a liderança geral da igreja, eu peço para os líderes também serem responsáveis por aqueles que Deus coloca na mão deles para eles cuidarem. Que cada líder seja um pastor, que cada líder seja um discipulador, que observe na vida daqueles que Deus colocar nas mãos dele um instrumento para crescer o evangelho, assim como Paulo observou na vida de Timóteo. Para a igreja, eu peço também que a igreja ela consiga abraçar todos esses que estão com essa dificuldade, com esses problemas, e que os pastores da igreja eles possam observar a deficiência que se encontra no meio das ovelhas, né? Nós precisamos dessa ferramenta, e a gente sabe que essa ferramenta da tecnologia é algo bíblico, né? No livro de Daniel, o anjo já falou para Daniel que a ciência ia se multiplicar. Então, isso é utilizado em bom senso, é algo primordial. E eu, então, deixo isso aí à disposição, né? Dos pais, dos líderes, das igrejas, dos pastores, que observe todos esses pontos aí para o bom crescimento do cristão dentro da igreja. Até porque nós precisamos educar e não abandonar. E não abandonar. Como diz a palavra, ensina a criança no caminho. Precisa estar junto com ela, ou com ele. Então, desde já eu gostaria de agradecer a presença do pastor Leus pela oportunidade de estar aqui. Foi muito satisfatório esse bate-papo. Na verdade, se nós fôssemos falar sobre tudo que abrange a educação cristã, nós passaríamos horas e horas. Porque é um tema muito extenso. É um tema muito abrangente. É verdade. Mas foi uma conversa satisfatória, nós conseguimos entender um pouco do cenário atual, das dificuldades e o que nós podemos fazer para diminuir esse impacto dentro das igrejas. A você que está nos assistindo, muito obrigado pelo seu tempo. O seu tempo é o nosso bem mais valioso. Obrigado por ceder o tempo nos assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A palavra já falou que os céus são do Senhor, mas a terra Ele nos deu para viver o seu amor. Cada lágrima, cada riso, cada queda,
cada aviso, chão e céu, eu vou ouvir. Vidas reais falo de ti, testemunhos que acendem fé e apontam pra Jesus de Nazaré.